E aí, pessoal, Joesley Hammer aqui, tudo jóia? Hoje a gente está iniciando o nosso primeiro podcast, é isso mesmo. E nada mais, nada menos com o nosso convidado. Ele é empresário, empreendedor, ele é lutador ou ex-lutador, né? Não sei mais se ele ainda luta, né? Mas a gente está aqui com o cara, ele é top. É o meu amigo Ricardo Sintra. E aí, Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro, cara. Esse é o primeiro podcast. Que honra, Joésio. Primeiramente, aí, muito obrigado pelo convite, tá? Fico muito feliz aí de estar fazendo parte desse podcast, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso, com certeza. E estamos aí. Não é ex-lutador, não. Ainda é lutador, viu? Ainda é lutador, né, Ricardo? É isso aí. Pois é, Ricardo, esse podcast é um projeto antigo, né, que a gente tem, né? Que a gente tinha aí trabalhando, e hoje saiu e você é o cara que está iniciando, né? É uma honra. Ricardo, me fala um pouquinho. Bom, eu já conheço muita coisa de você, né? Mas a gente tem que mostrar para o pessoal aí que está assistindo, né? Fala um pouco da sua história, né? Da sua história como empreendedor, como pessoa, né? Até a gente chegar no objetivo principal, que é um projeto social que você tem aí hoje, né? Justamente, Joésio. Hoje, atualmente, eu atuo no ramo da limpeza, né? Eu empreendo hoje no ramo da limpeza, limpeza profissional. Nós temos uma loja de produto de limpeza de linha profissional. Também a prestação de serviço de limpeza profissional e temos a lavanderia de tapete também profissional. Toda a linha de limpeza nós estamos atuando hoje. Legal. Eu vim da área do transporte, nós estávamos conversando, né, mais cedo, eu vim da área do transporte, eu trabalhava com turismo, tinha uma empresa de ônibus, de van, e há 5 anos atrás, e essa empresa foi uma empresa bem sucedida por um bom tempo, e até que, devido a algumas circunstâncias, essa empresa veio à falência. Então, essa empresa de limpeza, eu comecei a empreender há 4 anos atrás, né? E que nós estamos atuando hoje no ramo da limpeza. Legal, muito bom. Você falou aí de falência, né? Meu primeiro negócio foi uma academia. E eu fali com ela também. Só que eu falo assim, que essa academia, ela foi... eu falo que ali foi a minha faculdade. Ela durou mais ou menos 2 anos e meio, mas eu falo que ali foi a minha faculdade. Assim, eu aprendi tudo que não deveria fazer no empreendedorismo, cara. Justamente. Né? E quando eu fiz o Empretec falava assim, que todo empresário de sucesso tinha que falir pelo menos 3 vezes. Eu falo assim, poxa, eu já fali uma, né? Aí depois eu montei uma clínica, mas a clínica eu pausei antes de falhar, então de falir. Então eu só fali uma vez ainda. Mas precisa falir mais 2 para ter sucesso, segundo a teoria lá. É duro, né? Essa faculdade minha, ela durou um tempo a mais. Essa faculdade durou 10 anos. 10 anos. Tive uma empresa de 10 anos de turismo, uma empresa bem sucedida. Mas quando a gente começa a empreender, o primeiro empreendimento, hoje nós não temos mais tantas antigamente nós não tínhamos tantas ferramentas como tem hoje, né? Verdade. E eu tenho 39 anos, eu comecei a empreender com 24 anos, 23, 24 anos. E o ramo do turismo é um ramo o ramo do transporte é um ramo bem minucioso, que precisa de muita bagagem para tocar esse ramo. Eu era um menino, 24 anos, e era muito na força do meu braço, né? Então essa empresa ela foi até um ponto, mas chegou uma hora que só a força do braço não conseguia segurar mais, né? Então eu costumo dizer também hoje que essa empresa ela foi uma faculdade, um doutorado que conseguiu, que hoje, graças a essa empresa, eu consigo tocar esse outro empreendimento meu com um pouco mais de facilidade, né? Que ela me deu uma bagagem muito grande para outros negócios e para minha vida pessoal também, né? Legal. Não só como empreendimento ou negócio, mas como minha vida pessoal. Ela foi muito importante. É isso mesmo, né, Ricardo? Eu acho legal assim. Hoje a gente tem ferramentas teóricas, né? Então hoje a gente tem muito conhecimento para abrir uma empresa dentro do negócio. Antigamente não, você falou aí há 5, 10 anos. 15 anos atrás, né, quando eu comecei. Exatamente. Quando eu comecei a minha primeira empresa também, acho que eu tinha 18 anos. Deixa eu ver mais ou menos, aí foi uns 20 e poucos anos atrás, né? E a gente realmente não tinha bagagem, foi igual você, né? Fui na força do braço também. Eu tinha conhecimento em dar aula e abrir empresa porque eu queria dar aula, né? Mas eu não sabia empreender, né? Eu nunca tinha
empreendido. Muita né? vontade, né? Então a gente tinha muita vontade, mas pouco conhecimento. Hoje é um pouco diferente. Hoje eu vejo as pessoas com muito conhecimento, mas pouca vontade braçal de fazer, né? Justo. E aí eu acho que é onde eu vejo um pouco mais de dificuldade em termos das empresas, assim. Antigamente você quebrava uma empresa, você abria outra empresa e assim o cara ia até fazer alguma coisa, crescer e dar resultado. Hoje, muitas vezes, não. O cara abre uma empresa, não dá certo, beleza, larga e vai, né? Isso, porque quando eu comecei a trabalhar no ramo do transporte, como eu não tinha bagagem e eu confiava muito na força do braço, a minha ideia era o quê? Eu ia comprava um ônibus hoje, uma van amanhã, um ônibus amanhã, e eu não tinha uma estruturação. Eu fazia uma conta muito louca para as minhas. Hoje eu olho e falo, gente, que conta que era aquela que eu fazia? Eu fazia umas contas muito loucas. E o transporte, ele é documento, é manutenção, é a prestação. E eu não fazia aquelas contas. Minhas contas era só alegria, né? Era só alegria. Fazia 2, 3 viagens e pronto, já estava pagado. Já tinha pagado, mas não. Mas eu tive um sucesso durante muitos anos, 8, 9 anos, e depois eu tive alguns problemas, um ônibus meu envolveu num acidente, e enfim, teve vítimas, e eu não tinha o seguro do ônibus, então começou a acarretar muito problema. Entendi. Mas hoje, devido a esses problemas, eu aprendi muito. Então, para mim, não foi perdido. Para mim, eu considero esse negócio como uma faculdade mesmo. Você falou um negócio legal aí. Até hoje eu estava conversando com uma cliente, né? Dos problemas, das situações adversas que surgem, né? Aí até lembrei de uma questão, né? Que a gente não tem controle sobre determinadas situações, mas tudo depende de como que a gente encara e usa isso, né? Como aprendizado ou não, né? Isso. Que você pode pegar uma situação adversa e utilizar ela como um problema maior, né, e deixar aquele problema crescer e tal, ou você pode usar aquilo como um aprendizado e utilizar como um degrau, uma escada, né? É por isso que eu falo que a minha falência lá foi uma faculdade, porque ali eu aprendi muita coisa e é como você falou a mesma coisa, né? Então, se você usa essas adversidades para crescer, é uma coisa. Se você usa para se punir ou para se colocar como vítima ou para culpar outras pessoas, aí o resultado é muito diferente. Isso, né? é um fator predominante. Um dos pontos que eu sempre digo para as pessoas de experiência é sempre, primeiramente, você entender aonde foi o erro e nunca responsabilizar os outros pelo erro. Uma coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a conhecer o desenvolvimento humano, o coach na época. Quando eu quebrei, eu comecei a procurar culpados também. O porquê? Foi os motoristas, foi o meu ex-sócio, né? Que eu tinha um sócio na época. Mas aí eu fiz um processo de coach, eu lembro, na primeira sessão eu já entendi que os problemas, que eu tinha causado aqueles problemas. A empresa era minha, então as decisões eram minhas. Mesmo que o motorista tinha, fundiu o motor da van, que era muito caro, ainda, e o fulano de tal, não, mas espera aí, eu contratei aquele motorista, eu tinha que ter prestado mais atenção da forma que ele estava dirigindo, ou ter dado um treinamento para ele, né? Mas não. Então, na hora eu comecei a procurar culpados. E quando eu entendi que os problemas que eu tinha ocasionado aqueles problemas, e falei, opa, pera aí um pouquinho, agora eu preciso aprender com esses problemas, a não cometer mais esses erros, né? E foi engraçado, Joés, porque eu quebrei e eu vendi tudo, acabei com tudo. Eu lembro que eu tinha 15 ônibus, né? Ônibus, van e micro-ônibus. Eu tinha 15 veículos. Eu acabei com um ônibus só. E aí eu dei uma reorganizada no meu negócio e voltei a trabalhar com transporte, mas de uma outra forma. E dentro de 8 meses, mais ou menos, 1 ano, eu já estava com 4 ônibus de novo. Mas aí eu já tinha perdido a graça no ramo, eu já não queria mais. Então, todo o processo ali de sofrimento e tal, eu aprendi com aquilo. E eu já conhecia o caminho de como dar certo naquele ramo. Uhum. Eu já conhecia o caminho, mas eu já não queria mais. Então, para mim, o dinheiro que eu ganhava com o ramo, para mim já não era mais o suficiente para mim. Aí a minha paz já, o meu emocional já estava abalado com aquele ramo. Então, a gente aprende o caminho, né? Exatamente. Mas depois que você perde o gosto também, aí não tem dinheiro que paga mais. E é verdade. Exatamente, eu falava isso com o paciente ontem, né? A questão do emocional tá ligado nos seus objetivos, né? Porque
você sabe fazer, você tem condições de alcançar aquele objetivo, igual você falou, eu já conheci o caminho, era só fazer acontecer de novo. Só que os valores ou o emocional que te conectava positivamente naquilo já não fazia mais sentido, né? E só que você utilizou o aprendizado para construir outros negócios, né? Justamente. Quando eu vi que estava dando certo, eu estava saindo bem de novo, mas aquilo já não me dava mais prazer, eu já entendi que eu tinha que deslumbrar para outro lado. E Deus manda as pessoas certas, né? Eu lembro que um dia, um cara que... Na época eu tinha muitos motoristas que faziam as linhas de fábrica, faculdade, viagem, e de repente eu estava fazendo a linha ali no ônibus, dirigindo, né? E um dia um funcionário de uma fábrica que eu levava, ele veio na cabine do ônibus ali e me falou sobre esse trabalho de limpeza, né, de higienização. E eu nem conhecia esse trabalho. E aquilo plantou no meu coração uma semente muito boa. E, enfim, nós dois conversamos, eu interessei muito no assunto e ali eu comecei a deslumbrar outro mundo. E eu comecei no ramo da limpeza e trabalhando com os ônibus ainda. Então eu comecei ali com a limpeza e continuando no ônibus. Até que um dia eu vi que o negócio da limpeza, ali, o empreendimento já estava me sustentando e eu podia parar de mexer com ônibus, que eu não queria mais. Aí eu vendi os ônibus, vendi tudo que eu tinha e ingressei no ramo da limpeza. Aí eu fui, né, melhorando, buscando conhecimento e fui, né, aprofundando no ramo da limpeza. Foi desbravando o mercado, justamente, né? eu fui vendo o que tinha dentro do ramo da limpeza que poderia agregar na empresa para o crescimento. E vendi, acabei com tudo ali, vendi, me ajudou a manter, a investir na empresa. E aí parei 100%. Hoje faz 5 anos que eu parei de mexer com ônibus totalmente. 4 anos, com a parte de transporte e turismo. Legal, show de bola. Ô, Ricardo, me fala uma coisa, de tudo isso aí que você falou, para o negócio dar certo, né? Você falou aí a questão do cara saber, a questão de entender os erros, né? Você falou a questão de valores aí, de estar conectado com o emocional, de focar no objetivo, de estudar mercado. Você falou a questão também de encarar a oportunidade aí quando você ficou sabendo da limpeza, desse novo empreendimento aí, resolveu investir nele. Hoje você já falou 5 anos aí com esse negócio dando certo, né? O que você acha que contribuiu assim para dar certo esse negócio? Calculando assim toda essa dificuldade do outro, os erros, os acertos, para estar dando certo hoje, porque hoje você tem 2 empreendimentos dentro da área de limpeza, né? 3, na verdade são 3. Já são 3 já? É a loja, né, de produtos, é a parte de limpeza, que é tratamento de piso, limpeza de piso, higienização de sofá. E nós temos a lavanderia, que é a lavanderia de tapete, que é separado também, é só lavanderia. Então são 3 empresas focadas dentro de uma só, né? De um nicho em só. limpeza ou higienização. Justo. Show. Joés, um dos fatores predominantes, eu prego muito isso para as pessoas, é atitude. Atitude. Eu vejo que muitas pessoas têm bagagem, têm dons, têm talentos para muitas coisas nessa vida. Independente independente do empreendedorismo, para tudo na vida. Pessoas com dons, talentos, mas não têm atitude. Elas ficam sempre buscando a hora certa, o lugar certo, sempre a oportunidade certa. E, na verdade, nós que fazemos acontecer, né? É o que nós estávamos conversando aqui mais cedo, é o movimento, né? Quanto mais você movimenta, mais as coisas começam a acontecer a seu favor dentro daquilo que você está fazendo. E outra coisa é o propósito, o que está te movendo aquilo, qual que é a intenção? Quando eu comecei a mexer com transporte, eu comecei e a intenção no começo não foi tão boa. Na época eu trabalhava com meu sogro, quando eu era moleque, no transporte, e ele teve uma desavença e eu fui trabalhar por conta. E eu comecei no ramo, a intenção minha não era boa, parece que eu e ele virou uma competição. Entendi. Então não acabou bem. Então tudo depende da intenção. Qual que é a intenção que você está fazendo no podcast? Que intenção? O que você quer transmitir? O que você quer fazer? Propósito. Exato. Né? E isso faz toda a diferença. E, claro, o emocional. Né? Eu sou fã de inteligência emocional, nós já fizemos aí vários treinamentos juntos. O empreendedor, não só o empreendedor, o ser humano, vamos tratar de ser humano.
Todo ser humano que almeja algo para a vida, em qualquer aspecto da sua vida, relacionamento, ramo empreendedor, enfim, crescimento pessoal, se a pessoa não tiver o emocional bom, não trabalhar o emocional, não se conhecer, também é uma barreira muito grande, é uma dificuldade. Porque ele constrói um castelo e, de repente, por uma falta de emocional, ele vai lá, joga uma bomba no pé do castelo, ele derruba tudo pro chão, acaba com tudo e tem que estar sempre começando, recomeçando. Verdade. Então ele fica naquela corrida de rato e gato. E é verdade. E às vezes nem precisa ser uma bomba, né, Ricardo? Eu falo assim que quando o emocional é abalado, ou quando você não tem uma estrutura emocional ali, às vezes pode ser um ventinho, né? Mas que pra gente é uma bomba. Né? Eu falo assim que não é exatamente o tamanho da bomba ou a proporção dela, mas é como você encara aquilo. E às vezes pode ser um vento, pode ser um traque, né? Um estalinho, mas para você é uma bomba. Né? Se o emocional não estiver equilibrado, é uma bomba. E aquilo ali destrói... É tudo, né? Acaba com tudo. É desse jeito. E é científico, né? 95% das coisas, dos problemas que a gente acha que vai acontecer, não acontece, né? Acontece somente Exatamente. 5%, é mais ou menos nessa porcentagem, né? Exatamente. Geralmente nunca acontece o que você está pensando. E é isso. Então a pessoa, quando ela tem um emocional fraco, ela já pega um problema ali e ela faz gerar um puta problemão e aquilo arrebenta com tudo, né? Ela não consegue continuar. Exatamente. É bem por aí, né? É que eu vejo assim, que a gente falou, né? Aí a questão de vítima, né? De se colocar como vítima, né? Quando você teve problema na empresa, eu também, né? Então, quando você se coloca como vítima na situação, tudo é muito grande. Né? Então, é como minha mãe falava, tempestade no copo d'água, né? O copo d'água ali já vira um problemão, né? Por quê? Porque eu estou na posição de vítima. Então, quando você sai dessa posição de vítima e vai, igual você falou, na questão de atitude, a vítima ela não consegue ter uma atitude, ela não consegue fazer uma mudança, porque a situação adversa é sempre maior do que ela. Né? Mas para tomar uma atitude, para fazer uma diferença, ela tem que sair da posição de vítima e gerar um movimento, igual você falou. Né? E aí é onde as coisas vão começar a acontecer. E você falou um negócio legal aí, em termos de pesquisas e estudos, né? E tem alguns estudos que falam em termos de comportamento das pessoas que têm atitude, né? Que geralmente são as pessoas que mais erram, porém são as pessoas que mais geram resultados, né? Que são as pessoas assim, ela não pensa muito para tomar uma atitude, ela muitas vezes vai na impulsividade, ela simplesmente vai e faz, né? Muitas vezes dá certo e muitas vezes dá errado, porém quando dá errado, ela não se preocupa com o erro, porque ela toma uma atitude novamente de fazer novamente. Lógico que sempre lembrando daquele erro, igual você falou, né? Os erros que eu cometi para não cometer novamente. Então, a pessoa de atitude é aquela pessoa que acaba gerando mais resultado, que ela acaba tendo mais retorno. Quebra a cara? Quebra a cara. Muitas vezes quebra. Mas a pessoa que tem atitude estratégica é diferente. Porque você já sabe onde... Igual você falou, eu já sabia onde eu tinha errado o caminho. Né? Eu já sabia onde eu tinha errado, eu sabia como fazer. Então, agora eu uso a minha atitude para fazer dar certo, porque eu já conheço o caminho. Agora é só projetar, desenvolver e fazer acontecer. Que foi que você fez nos outros empreendimentos aí. Né? Justo. E uma pessoa de atitude, ela tem a capacidade de cair e levantar rápido, né? De reconstruir rápido, de ter ideias rápido. E às vezes eu vejo, e eu fico assim, gente, eu vejo pessoas, eu tenho amigos meus que com tanto potencial, tanto talento, e às vezes eu converso e falo, fulano, mas por que você não... Não, eu estou me preparando mais, eu estou me preparando. Aí eu penso, gente do céu, eu comecei tanta coisa sem... Claro, estava preparado, né, mas não preparado o suficiente para, de repente, começar o que eu comecei. E eu comecei e deu certo. E no meio do caminho, você vai aprofundando e vai buscando e vai acontecendo. E a hora que vê, você tá fazendo, está acontecendo, né? Então, muitas pessoas perdem oportunidades por esperar o momento correto, o momento certo. E o momento nunca vai vir. Você faz o momento no seu movimento, né? No seu gerar ali. Exatamente. A hora que veio a ideia, né? Veio a ideia, é o momento de agir, né? Você falou aí que você sempre fez as coisas assim. Eu lembrei
daquela metáfora que fala do empreendedor, que é aquele que pula do penhasco e constrói um avião na queda. E sai, eu lembrei, foi disso. Às vezes eu chego pra minha mulher assim, e aí a hora que eu chego pra ela, eu falo, Kelly, tive uma ideia, ela já fala, não, então, tipo assim, ela já, mais uma ideia. E eu sou o cara de ideia. Hoje de manhã eu tava pensando, né? Eu sou um cara que eu sou incomodado, eu tô sempre... Eu preciso, eu acho que é de mim isso, né? Eu preciso estar sempre movimentando algo, fazendo algo, tirando algo do chão. Legal. Eu tenho uma necessidade de tirar as coisas do chão, de algo fazer acontecer, pegar algo que não existe, e fazer ela acontecer, fazer ela virar. Isso é do meu perfil, da minha personalidade. Entendi. Eu gosto disso. E isso me motiva, né? Inclusive nós vamos entrar na conversa do projeto social, né? Que foi um dos trabalhos que eu estou fazendo, que foi um negócio que tirou do chão também. Hoje, graças a Deus, está dando muito fruto, né? Show de bola. E isso é empreendedorismo, né? A necessidade de mudar o ambiente. Né? De mudar não só o ambiente, mas de mudar o ambiente de maneira que ele gere resultados. Não só para você, mas para os outros também, né? E já que você já tocou no assunto, né? E a gente falou até aqui, falou de comportamento, né? De atitude, de erros, acertos, de mudança e tal. E você tem um projeto, né? Você já comentou aí, que é um projeto de jiu-jitsu, né? O Jiu-Jitsu IADER. IADER. O nome do projeto. Me fala aí, como que começou, como que iniciou esse projeto, como que ele é, o que acontece? Joesley, eu pratico a arte do jiu-jitsu faz 24 anos, sou faixa preta, 3 graus faixa preta, e o jiu-jitsu sempre fez parte da minha vida, desde os 15 anos. Na época eu era um menino complexado, na minha adolescência eu era um menino complexado, autoestima baixa, e eu costumo dizer que o jiu-jitsu foi um divisor de águas na minha vida, né? O esporte em si, mas tratando aqui do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu ele é diferente, eu sou suspeito em falar, mas o jiu-jitsu ele tem algo diferente, né? E então o jiu-jitsu me ajudou muito. E de 6 meses para cá, eu congrego na igreja, na Assembleia de Deus, e a nossa igreja ela tem um barracão muito grande, 3 andares, muito grande. E um dia, eu tava parado, já fazia 1 ano e meio que eu tava parado, muita lesão, né, dos treinos. Eu lutei MMA profissional 5 anos também. O Ricardo lutou MMA, foi lutador profissional, né? Lutei 5 anos em MMA. Então, assim, o esporte de alto nível tá no meu sangue mesmo, eu sou apaixonado. E o esporte salva pessoas também, né? E eu fui um cara que me ajudou muito. Você também tem algo, né, na sua vida ligado com o esporte tem uma história nas artes marciais também. E então eu pratiquei MMA profissional, jiu-jitsu, e um dia Deus me deu uma visão de trazer o esporte para dentro do bairro ali, a igreja na Vila São Sebastião, né, um bairro carente, um dos bairros mais carentes de Franca, e muito menino. E um dia Deus me deu uma visão de montar esse projeto, que era para dar aula de jiu-jitsu para pessoas carentes, não interessa a idade. Legal. E conversei com o pessoal lá, e o pessoal adorou a ideia, e eu comecei esse trabalho, um trabalho extremamente social mesmo, sem fins lucrativos. E o jiu-jitsu ele é um esporte caro, porque o kimono é caro, tudo é caro. E graças a Deus, Deus vem colocando pessoas para nos ajudar com kimono, ganhamos muito kimono. Enfim, vários movimentos que ajudou a comprar tatame, kimono para os meninos. E hoje já faz 6 meses que eu estou com esse trabalho. Legal. E esse trabalho, Joesley, vem mudando a minha vida. Porque o jiu-jitsu em si, para qualquer classe social, ele já ajuda a trabalhar a autoestima, a socializar a pessoa. Porque dentro do tatame não tem cor, não tem classe social, não tem nada. Ali mistura juiz, promotor, advogado com operário, ou um desempregado com classe alta. Ali não tem divisão mesmo, não tem, né? Então o jiu-jitsu ele é fantástico. Do jiu-jitsu eu fiz meus melhores amigos dentro do tatame. E aí quando você traz isso dentro da igreja ali também de cunho evangelístico, né? A gente acaba falando de Deus para as pessoas, né? Tratando do espiritual ali.
E a Vila Sebastião é um bairro muito carente, então isso tá sendo assim, cara, tá arrebentando. Hoje nós estamos ali com, na média, de 80 jovens e adultos e crianças, Legal. tudo mesclado. Nós estamos com um espaço ali muito grande, muito grande. Hoje o nosso tatame está muito grande e está sendo muito, mas muito bom, viu, Wesley? Que show de bola. É tudo que você falou aí, né, Ricardo? A minha história, você comentou da minha história com a arte marcial. Minha arte marcial não foi o jiu-jitsu, né? Comecei com... Minha carreira foi eu seguindo Kung Fu. Não cheguei a ser um lutador profissional, né? Mas eu cheguei a ser professor, formação. Quando eu me desliguei da academia, eu era faixa preta, ponta laranja, ponta vermelha, um negócio assim, que era tipo segundo dan, terceiro dan da preta, né? Terceiro grau da preta. Acho que era alguma coisa assim. Não lembro mais, faz tempo. São contas de 20 anos para trás. Mas eu vejo assim, acho que a arte marcial em si, a filosofia, os ensinamentos, né? Elas transformam a nossa mentalidade, né? Automaticamente transforma a nossa vida. Eu acho que isso já vem, a arte marcial ela já traz essa estrutura, né? Valores, né? Aprendizados, né? Mas eu acho que quando linka isso com a parte espiritual, né? Igual você fez aí, eu acho que potencializa tudo, né? Potencializa. Porque a gente comentou aí de estrutura emocional e tal, mas quando você tem uma estrutura emocional e não tem uma estrutura espiritual, eu acho que muitas vezes não dá certo. Não dá Falta, certo. É como se fosse um tripé sem uma perna ali, né? Eu acho que você anda mancando. Por mais que você anda bem, por mais que você se desenvolva, prospere, mas se a sua estrutura espiritual ela não está completa, se você não tem ela ali, não tem uma ligação com Deus, eu acho que sempre vai estar em falta, sempre tem um vazio, né? E eu acho que esse projeto, você conectando isso, trazendo a espiritualidade, os ensinamentos, né, cristãos, dentro de um projeto de arte marcial, de jiu-jitsu, onde você vai trabalhando valores ali, eu acho que assim, não é só uma necessidade de um bairro, acho que é uma necessidade de muita gente, né? Geral. Eu te falo de experiência própria, eu fui lutador a vida inteira, lutei em alto nível, tanto é que hoje as lesões é por conta dos treinamentos, é alto nível, e assim, eu sempre faltava ainda algo, um pedaço, alguma coisa para me completar. E eu não entendi aquilo. Então, quando que eu tive minha conversão, que eu realmente busquei um relacionamento com Deus, que eu passei a buscar o mundo espiritual, né, que é relação com Deus, a minha vida mudou, porque Deus me completou. Aí me completou de verdade. Aí eu vi o que faltava. Que não adiantava eu ser o faixa preta de jiu-jitsu, eu ser o empreendedor, nada disso adiantava de nada. O vazio ainda existia. Agora, depois que você passa a se conectar com Deus, aí as outras coisas começam a fazer sentido na sua vida. E eu nunca imaginei, o jiu-jitsu, quando eu comecei a fazer, foi em benefício próprio, para mim melhorar a minha vida, enfim. E, de repente, hoje eu estou aqui ajudando pessoas, né? Ajudando pessoas. Porque hoje eu vejo lá no projeto, chega pessoas, como o bairro é muito carente, a maioria, Joésia, chega arrebentado. Você vê pessoas, meninos, adolescentes, cheios de traumas emocionais, espiritual, familiar. Você vê crianças que não conseguem te dar um abraço, você vai dar um abraço, eles repugnam, porque chora. Eu tenho um testemunho de uma menina lá, que é lindo. Quando ela começou a treinar com a gente, ela chegava, ela chorava, ficava de canto. E sempre quando eu começo o treino, a gente faz uma oração, e termina o treino e faz outra oração para agradecer. E aí a gente termina e vai e abraça todo mundo, vai cumprimentando e abraçando. E essa menina, ela não abraçava, ela chorava, ela repugnava. Então, era notório ali que ela teve um problema, né? Uhum. E, cara, hoje, aí a gente vem quebrando aquilo e tal. Hoje a menina sorridente, ela abraça, é outra pessoa, com 6 meses. Olha que legal. Isso não tem preço. Então, eu vejo ali pessoas chegando, não tem educação, porque está criado na rua. Aí o jiu-jitsu, a arte marcial, ela dá educação também, ela dá limites, ela ensina a pessoa, o jovem, o adolescente, o adulto, a respeitar a hierarquia,
Né? Então o jiu-jitsu, a arte marcial é fantástica. E ainda mais ligada com o espiritual, né? Então isso é fantástico. E essa menina é um testemunho. Eu tenho vários para contar. Às vezes eu falo para gente, dá um testemunho aqui, o que está mudando na vida de vocês isso aqui? Alguns falam, melhorou minha autoestima, melhorou minha postura. Pessoas que chegavam lá com o ombro caído, hoje já está com o corpo ereto. Você vê que já tem uma certa... Você entendeu? Mudou a postura. Mudando a tudo, postura. Né? A comunicação para a vida muda. E um ser humano que não consegue expressar uma boa comunicação para o mundo, ela, infelizmente, é mais difícil para ela sobressair, né, Joés? Exatamente. Eu dizia isso até hoje numa conversa, né? O mundo, ele não tá nem aí para você, né? Ele não tá aí para os seus problemas, para as suas dificuldades, né? O mundo, ele é carrasco. Ele não perdoa. Você errou, o mundo te come. Ele te engole vivo, né? E quando você prepara as pessoas para o mundo, para ela entender, para elas encarar a vida, literalmente, né? De frente, mesmo com problemas, mesmo com situações adversas, mas quando você cria essa estrutura e coloca esses meninos para frente, para encarar a vida ali, a realidade, igual você falou, chegam com vários traumas, quer dizer... A vida tá batendo, e a pessoa tá apanhando. Não né? tem nem força para reagir. Ela não tem força, não tem estratégia, não sabe como, né? Porque às vezes você pega pessoas grandes, pessoas fortes, mas ela não tem estratégia, sabedoria ou discernimento para bater de frente com a vida, ali, ou com as situações, né? Porque hoje você pega famílias mais carentes e tal, você tem toda uma desestrutura. Você tem desestrutura financeira, você tem social, você tem desestrutura de relacionamento, né? Então, assim, você abre o jornal, você vê N situações em conflitos familiares, aí de pai com filho, crianças em situação de risco e tudo mais dentro de casa. Então, assim, você está dando ferramentas, né? Para esses jovens, para essas crianças e adultos, você falou também, né? Isso. Para encarar a vida de uma forma diferente e parar de ser aquela vítima que a gente falou, né? Vítima da sociedade, né? Não só mais a vítima da sociedade, mas de todo o contexto, né? Porque ela aprende a enfrentar, ela aprende a ter atitude, né? Que você comentou mais cedo, de ter atitude para fazer a diferença, né? Não só na vida dela, porque quando você muda um ponto aí, uma mentalidade, automaticamente ela acaba contaminando as outras pessoas de casa também, né? Contamina. Tudo, né? E eu tenho outro testemunho que está vindo na minha mente aqui. Semana passada foi lindo. Chegou um menino lá. O menino, há 5 horas atrás, ele tinha tentado suicídio. Olha aí. Moleque de 16 anos. Tinha tentado suicídio. Aí o meu pastor tinha ido na casa dele, da família, visitar, conversar. Falou do projeto. O menino foi lá visitar. Queria que a mãe internasse ele no Allan Kardec. E aí o menino chegou lá, cara, chegou atrasadão e tal. Aí eu olhei pra ele assim, eu senti no coração, falei, vem, cara, chamei ele pro tatame. Já tava meio que acabando o treino já. Daí eu passei algumas técnicas pra ele lá e pus ele pra dar um treino, pra fazer uma lutinha. O menino já abriu um sorriso no rosto, já falou, vixe, isso aqui é pra mim. E o menino a mãe dele, o Joés, veio me abraçar, o pai, todo mundo, a família inteira lá, porque o menino tava problemático. E todos vieram me abraçar, falou, Ricardo, e me agradecendo, meu filho há 5 horas atrás, ele tava tentando suicídio, queria que internasse ele. E ele chegou aqui, se encontrou aqui, aí nós fizemos uma oração depois, né, tal. E o menino no outro dia já foi na igreja, com o pai, com a mãe, com a irmã, já recebeu uma palavra de conforto ali, né, de força, de ânimo. E mudou a vida da família, cara. Eu tô falando de uma semana, Joés. Uma semana. Eu costumo dizer, o ambiente. Quando você muda o seu ambiente, porque se existe um problema na sua vida, e esse problema você não consegue sair dele. Então você precisa mudar o ambiente, você precisa sair da onde você está e mudar, viver coisas novas, viver outros ambientes situações ali. E esse menino mudou o ambiente, né? Foi para o treino, foi para a igreja e as coisas começaram a acontecer. Então, são 2 testemunhos que eu trouxe, mas assim, cara, tem vários que a gente poderia trazer aqui. Legal. Então, assim, Ricardo, qual que é a dica de ouro? A dica de ouro, primeiro, se relaciona com Deus. Primeiro, esquece tudo.
esquece tudo agora. Para onde você está e busca Deus. Depois você começa a voltar e aí sim a sua vida vai começar a fazer sentido e você vai se encontrar no caminho que realmente você veio fazer nesse mundo, né? O seu propósito. Você não vai ficar como um barco à deriva aí, né? Você vai vir pro seu rumo novamente, né? Show de bola. Você falou um negócio legal aí de mudar o ambiente, né? Às vezes as pessoas falam assim, Ricardo, mas eu não consigo mudar o meu ambiente, porque o meu ambiente às vezes é a minha casa, às vezes é o meu trabalho, às vezes é onde eu estou, não consigo mudar o ambiente, né? Só que você, a princípio, você não mudou o ambiente do menino, a princípio, ele saiu de um ambiente, ele foi para um outro ambiente, nesse ambiente você mudou a mentalidade dele e ele voltou para o ambiente onde ele estava antes. Só que ele voltou com outra mentalidade e acabou mudando a situação, né? Eu tava vendo um estudo esses dias para trás sobre a abelha, né? Até preguei sobre isso, a abelha rainha. A abelha rainha, quando ela morre ou ela sai da colmeia e não volta mais, rapidamente as operárias entendem que tem que levantar uma outra rainha. E a abelha rainha ela é maior, ela é mais forte, né? Uhum. E ela que dá as coordenadas. E ela vai, eles escolhem uma rainha, uma abelha operária, pequena, normal, que vive aquele ambiente operária, trabalhadora, tira ela do lugar dela, do meio das trabalhadoras, leva ela para o lugar da rainha, certo? E começa a nutrir ela com outros nutrientes. Para quê? Com outro tipo de alimento. E aquela abelha, ela vai começar a crescer. Aquela abelha vai começar a mudar a mentalidade. E ela vai começar a ficar forte e mudança de mentalidade. Ou seja, quando você muda de ambiente e começa a nutrir por coisas com mais nutrientes, você muda a sua mentalidade. Cara, isso é fantástico. Mudança de ambiente e o que você está se nutrindo. Quais são as mesas que você está sentando? Quais são as pessoas que você está sentando? Com quem que você está conversando? Do que você está nutrindo? Né? Olha só que fantástico. Quando eu vi isso, eu vi numa mensagem e eu trouxe isso para mim. Já preguei, falei a respeito disso já outras vezes. É fantástico, mudança de ambiente e nutrição. Você está nutrindo de quê? O que você está escutando? Você está se alimentando? De que você está alimentando? Show de bola. E aí a abelha rainha fica forte, muda a mentalidade e começa a governar comendo. Ela vira a rainha. Aí aquela história, né? Ela começa a fazer, ela não é a rainha ainda. Não. Mas ela já se coloca na posição de rainha e ali ela se torna a rainha, né? Com todo mundo ali, com todas as operárias ali trabalhando em função do desenvolvimento dela, né? É show de bola, que é o ambiente, cara, né? Parabéns. Então, esse menino chegou lá e mudança de ambiente. E hoje nós estamos nutrindo ele com coisas saudáveis, né? Que é as coisas de Deus, o esporte, né? O esporte é uma ferramenta fantástica, enfim. E ele vai virar rei, se Deus quiser. Já virou, né? Já virou rei, já virou. Já tá como rei, já. Ricardo, top, cara. Muito bom. Me fala o seguinte, Ricardo, desse projeto, pessoal que às vezes está assistindo a gente aí ou ouve falar desse projeto, como que a pessoa consegue chegar nesse projeto? De repente eu conheço alguém que vi assim que se encaixa no perfil que você colocou aí, tá? Às vezes ele não tem, às vezes uma necessidade, vamos colocar assim, financeira, mas ele tem esse déficit emocional, vamos dizer assim, essa necessidade de mudar o ambiente. Você aceita essas pessoas também nesse processo? E como que faz para essas pessoas chegarem a esse projeto? Joesley, lá acabou virando um lugar onde não está indo só pessoas do bairro ali. Claro, nós temos um Instagram que é o Jiu-Jitsu IADER. IADER, né? IEADER. Jiu-Jitsu IEADER. IEADER. Legal. Então segue a gente lá no Instagram. Pode chamar lá, tá? Vai ter alguém lá para estar conversando, instruindo. Show. E pode ir lá nos visitar, vai ser uma honra. Quem também, às vezes tem pessoas que sentem o desejo de ajudar pessoas e não tem um lugar, vai lá conhecer. Meu sogro foi lá semana passada, ele se encantou com o projeto, de ver os meninos, as pessoas. De repente você chega lá, você se encanta com um jovem e sente no desejo no coração de ajudar aquele jovem.
Porque não é só ali do esporte que eles precisam de várias outras coisas, né? Entendi. Então, também é de muita valia. Eu falo que lá, quanto mais pessoas tiver para poder ajudar aqueles meninos, eu sou professor de jiu-jitsu, ajuda eles na parte espiritual também. Tem um outro professor também, que é o Xandinho, que é faixa preta, também me ajuda lá. E tem outros amigos que viu o projeto e começou a ir. Então, todo treino, cara, tem 2, 3 graduados lá, de outras denominações, empresários, ou, enfim, com o intuito de ajudar esses meninos que apaixonou no projeto. Legal. Então, aí, pro pessoal que tá vendo, quem sentiu no desejo, no coração de conhecer esse projeto, e de alguma forma, Ricardo, eu sou terapeuta e eu quero ajudar essa família desse menino, eu sou psicóloga, eu sou, enfim, várias necessidades. Legal. Eu quero doar uma cesta básica para aquele menino que não tem nem o que comer. Lá tem muito menino para ser ajudado e a gente filtra, tem um filtro, né? E é isso, e vai lá visitar, nos convidar, nos visitar vai ser uma honra. E o trabalho é social, sem fins lucrativos. É só em benefício ali hoje de almas. Eu falo que ali é um tratamento de almas com o esporte e, claro, o evangelho, né? Show de bola, muito bom. É isso aí, cara. Eu só tenho que te falar parabéns. Parabéns pelo projeto, parabéns aí pela sua trajetória, né? Até aqui, que é uma trajetória muito inspiradora, tá? Um pouquinho que você falou aí com a gente, já dá para inspirar, já dá para aquecer o coração, né? Já dá para motivar. Você falou aí a dica de ouro, né? Mas você tem alguma outra dica para deixar para o pessoal, certo? Um pensamento, uma frase, tá? Você falou muita coisa aí que para mim foi aprendizado, para mim foi motivacional, para mim foi elevação, mas de repente você ainda tem algo escondido aí. Joesley, a minha dica de ouro eu falei aqui, já até falei, né? Que é buscar primeiramente a Deus, né? Porque eu tive uma vida sem essa conexão e, assim, foi uma vida... Por mais que por um tempo eu me sentia o cara, me sentia cheio, me sentia o lutador, o empreendedor, mas existia um vazio. Então, a dica de ouro é buscar a Deus. E depois, eu vou deixar uma outra dica aqui. Atitude. Confie em você. Acredita em você. Se conheça. Perde um tempo para se conhecer. Então vamos lá, se conheça. Quem é o Joesley? Quem é o Ricardo? Quais são os pontos fortes do Joesley? Qual é o ponto forte do Ricardo? No que você é bom, cara? Às vezes, quem está nos assistindo vai falar, eu não sou bom em nada. É sim. Todo mundo, eu costumo dizer que todo mundo tem uma porção mágica dentro de si. Todo mundo é especial. O que você tem, eu não tenho. O que eu tenho, você não tem. Nós somos diferentes. Show. Então, descubra qual é essa porção mágica que está dentro de você. Porque quando você descobrir essa porção mágica que está dentro de você, você colocar isso para a vida, com certeza... Deus, o universo, no jeito que cada um acreditar, vai conspirar a seu favor. Então, se conheça. Se conheça. Né? É a chave, mais uma chave de ouro, se conheça. Muito bom. Cara, tô chocado. Muito bom. Ricardo, bom, e me fala, como que o pessoal que está assistindo consegue ter acesso a você? Né? No meu Instagram lá, né? Ricardo Sintram, com M no final. Legal. Ricardo Sintram. E pode me chamar lá, a gente conversa, bate um papo. Show de bola. Se alguma das coisas que foi falada aqui, alguém quiser saber mais, algum interesse em alguma coisa. Legal. Nós estamos aí para tentar ajudar o máximo de pessoas possível, né? Certo. E saber das empresas também, dos seus negócios também, é só te procurar lá. Mix Higienização. Ok. Lá no Instagram, Mix Higienização, tá lá o Instagram unificado lá com as 3 empresas. Lá tá as 3 empresas. Então, Mix Higienização, e Ricardo Sintram, o meu pessoal. Jiu-Jitsu e EADER. É isso aí. Muito bem. Depois o pessoal vai colocar aí no rodapé pra gente. Show de bola. Ricardo, eu só tenho que te agradecer, cara. Obrigado por tudo, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por se abrir aqui com a gente, né, pelo conteúdo. Foi diferente.
tá? Foi diferente para mim, eu creio que foi diferente pro pessoal que tá assistindo também, que tá vendo aí. Fez diferença. Fez diferença e vai fazer muita diferença ainda. Eu que agradeço também, né, essa oportunidade de poder trazer um pouquinho da minha história e às vezes falar também para quem está assistindo aí, né, que às vezes se encontra num momento difícil da vida e acreditar que esse momento é uma fase, é um processo e pegar esse momento como aprendizado, né, para algo maior. Eu sempre costumo dizer que esse problema que você está passando hoje, ele vai servir de trampolim para te elevar, né, para te levar para um nível maior da sua vida, né. A sua tormenta hoje é o próprio remédio para você, é o seu antídoto. Então acredite, se você está passando um problema, aprenda com ele, que com certeza isso vai te fortalecer lá na frente. Show de bola. Muito obrigado, que Deus abençoe aí seu podcast, com certeza aí vai vir muito conteúdo bacana aí para todos os ouvintes, né? Show. E estamos aí. Obrigadão. Pessoal, e é isso. Hoje a gente encerra o nosso primeiro podcast com o nosso convidado top. Vocês viram, né? Eu falei que ia ser top e o Ricardo, ele é top, né? Pessoal, muito obrigado. Fiquem ligados no nosso @JoesleyHammer, lá no nosso Insta, tá? Lá vocês vão ter vários conteúdos e em breve, tá? Vocês vão estar sabendo qual que é o próximo convidado aí do próximo podcast. Valeu, até mais. Tchau, tchau.